Jesus andava com o samaritano, Jesus curava no dia que era ilícito, Jesus andava entre os... Foi crucificado no meio de 2 ladrões. Jesus andava entre os ricos e os pobres, entre os leprosos, mas Jesus nunca andou entre os hipócritas. Seja sempre verdadeiro. Louvado seja. Graças a Deus. Pai Joaquim, hoje é Natal na Terra. É Natal no céu também? Oi, meu filho. Toda vez que vocês festejam alguma coisa bonita de Deus na Terra, nós sabe do lado de cá que também tem essa festança. O certo é comemorar o nascimento de Jesus todos os dias. Porque você sabe que essa data é inventada, né, filho? Mas foi os homens que inventaram. Antes disso, a espiritualidade já sabe a data certa, a hora que Jesus nasceu. As estripulias que vocês falam de colocar as conveniências dos dias de festa pelas contas dos 6, é pela conta dos 6. Eu posso dizer para você que na espiritualidade, quando você está feliz do lado de lá, nós está feliz do lado de cá. A forma de ter contato com a divindade de Deus não é o comer, não é a festança que vocês fazem. Eu mesmo estou para te dizer que no dia do nascimento tinha que fazer um belo jejum. Por quê? Para agradecer na hora que tiver a comida. Então, se você começa o dia fazendo um jejum, também pensando naquelas pessoas que não têm condição, e na hora da ceia, lembrar de agradecer pelo alimento que está sendo, pelo pão que está sendo colocado na sua mesa, é uma forma de agradecer a presença de Deus sempre. Porque Deus se manifesta em tudo que vocês têm de bom sobre a terra. Então, quando você come, eu não estou falando de comer os bichinhos. Eu estou falando de celebrar através do alimento a glória de Deus. Então você fala, a festa que vocês têm aí, saber que vocês estão felizes, é uma felicidade para nós. Jesus nasce todos os dias, filho. Eu sou mais para comemorar o nascimento do que o morrimento de um ser. Deus mandou todos os seus filhos sobre a terra, aqueles que são os filhos especiais, que fizeram a diferença na terra, para viver e ensinar. Tem muita gente que fala, Deus mandou seu único filho para morrer por nós. Meu filho, Deus mandou Jesus para viver por vocês. E na sua vida ensinar tudo o que ele ensinou. Essa data do nascimento é uma data de festa para vocês e é uma data que nós enxerga na espiritualidade e até mesmo no céu, dos mais elevados orbes, das esferas mais para cima que tem, é como se fosse um dia de agradecer a Deus pela vinda do seu filho para o mundo cristão. Mas também eu percebo, meu filho, que muita gente está deixando desatrelada essa festa para não ser mais a festa que tinha que ser. Já não é mais a festa da gratidão pelo nascimento do Cristo. E sim, é a festa do beber, é a festa do comer e é a festa de tocar essas músicas para vocês dançar. O povo nem lembra mais do Cristo, nem lembra mais da estrela d'alva, que é a estrela guia. Não lembra mais dos reis magos. O povo hoje faz o festejo. Muitas pessoas perderam o sentido dessa festa. E é uma festa para a família, meu filho. É uma festa de olhar nos olhos do próximo, que está mais próximo, entender e agradecer.
por estar na vida dessa pessoa. Mas eu vejo muita gente que faz de briga nesses tempos. Juntou um com o outro, parece uma pororoca, e os povos estão mais de briga. Então, eu quero ensinar que a primeira coisa que Jesus trouxe foi a paz. Quando vocês estão em paz, a espiritualidade está em paz. Pai Joaquim, o senhor disse que o certo é comemorar o nascimento de Jesus todos os dias. Cada pessoa tem uma essência, um orixá e um signo. É possível todos comemorarem esse nascimento, mas do seu jeito? Ou quem é desse ou daquele orixá, signo, vão estar sempre presos ao arquétipo? Por exemplo, determinado arquétipo tem pavio curto. Comemorar, meu filho, o nascimento de Jesus todos os dias é comemorar a divindade, porque Jesus nada mais é se não tiver o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita dentro de você. Você, se comemorar todos os dias como se fosse o nascimento dele, o seu dia vai ser mais fácil, mais feliz, porque é um dia de renovação, porque você está lembrando de todas as coisas boas que ele ensinou. Agora, se você é de santo de cá, de santo brabo, de santo manso, de orixá isso, de orixá aquilo, do signo disso, signo de quê, daquele lá, todos sabem que a melhor coisa nessa vida é renovar as esperanças, e o nascimento de Jesus nada mais é do que renovar as esperanças, a fé, a concórdia, o amor. Isso independe do tipo de gênio que cada um tem. A proposta da vinda de uma divindade, ela é superior ao seu jeito de ser. O senhor fala sobre agradecer e ter o espírito de gratidão. Claro. Por que essa humildade que a gente vê tão presente nos pretos velhos, essa simplicidade, né, nos índios, é tão essas características são tão esquecidas? Ou melhor, as mais esquecidas, né? Não é espírito de humildade, mas de reconhecer que tudo que você está passando nessa vida tem um propósito. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Então, se você agradecer, você está se reconciliando com o seu próprio destino, com a situação do seu redor. Eu sei que é muito difícil, mas se você se reconcilia, em vez de praguejar contra as vicissitudes, você pode ter certeza que essas dificuldades que você pode passar nessa vida vai ficar mais mansa, porque tudo que você tem que passar nessa vida, seja grato, porque tudo é uma provação. Se o seu caminho for mais doce, graças a Deus. Se ele for mais amargo, graças e graças e graças a Deus. Porque quando Deus te dá uma situação difícil para passar, ele te dá as ferramentas. E a ferramenta se chama fé e força. Só Jesus fez a diferença, avô? Ou todo dia também é dia de lembrar dos outros grandes mestres da humanidade, a exemplo do Buda e do Espírito da Verdade? Todos aqueles que é representação de um divino na Terra têm que ser respeitados. Os ensinamentos de Jesus são muito parecidos com os ensinamentos do Buda. Os ensinamentos do Krishna, que é muito antes de Jesus, é muito parecido com os ensinamentos dele. Os ensinamentos, às vezes, daqueles que não é nem mestre de religião. Às vezes foi um cientista daqui, daquele lá, que ensinou uma coisa que aquilo vai dar vai dar um resultado positivo na vida da sociedade. Aquilo também tem que ser respeitado. Todos os grandes mestres, porque Deus, vocês têm a mania de achar, meu filho, que só nesse mundo tem vida, que Deus cuida só desse mundo, que Jesus é o único mestre. Então eu vou falar uma coisa para você.
Existe muitos mundos, existe muitos mestres, e vocês são muito egoístas quando vocês pensam assim. Jesus é o caminho dos cristãos. Mas se você for conhecer os outros, você vai encontrar todos os caminhos que são as várias moradas. Aí vai vir aquele que vai falar assim, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os ensinamentos são o caminho, a verdade e a vida. Se ele veio naquele que tem zóio rasgado, ou naquele que anda usa a sandália lá da Galileia, o que importa é esse ensinamento. Isso é a verdade e a vida. Louvado seja, graças a Deus. O Senhor disse ter percebido já não ser mais a festa da gratidão pelo nascimento do Cristo, não é? Que o povo já nem lembra mais do Cristo, da estrela d'alva, né? E que o festejo come solto, concordo, onde já se perdeu o sentido, né? O verdadeiro sentido da coisa. Pergunta: vai demorar para Jesus fazer morada no coração de mais pessoas na terra? Hoje eu tô para te falar, seu moço, que Jesus está saindo de moda no coração de muita gente. Mas, se o ensinamento dele tiver na moda, o que importa é isso. Você não precisa lá ficar incensando e acendendo vela para o santo. Você não precisa ir lá na procissão. Se você não quer ir na igreja porque sente que tem hipocrisia, também não precisa ir. Mas se você seguir os ensinamentos deles, você pode cair no festejo que come sorto, mas tenha uma vida digna. Faça como os mestres ensinou e ensina. Segue o caminho bom, segue os mandamentos. Tudo é para o seu bem, meu filho. A intenção não é castrar você, mas fazer você de um ser melhor. Ninguém quer que você fique endeusando, reverenciando divindade, mas endeuse, reverencie, purifique os ensinamentos daquele que é mestre. Graças a Deus. Por ocasião do nascimento de Jesus, sempre buscamos convidar o Senhor justamente para falar um pouco sobre Jesus, esta estrela de quinta grandeza. Quem foi Jesus, Pai Joaquim? E quais ensinamentos levar, no caso, né, para a ceia deste ano? Eu gosto muito de falar na época do Advento, essa estrela chamada Jesus ensinou tanta coisa boa. Muitos homens deturparam os ensinamentos dele. Muita gente hoje não valoriza a terra santa, mas não valoriza o ventre santo de Maria. Valoriza a terra santa, mas não valoriza os braços santos de São José que levou ele nos braços. Valoriza a terra santa e os ensinamentos, às vezes até está divinizando o livro preto, a Bíblia dos ensinamentos, mas não valorizando a família que representa essa trindade sagrada, essa sagrada família. Então eu posso lhe dizer que dos verdadeiros ensinamentos, eu tenho certeza que ele, mesmo que as pessoas pensem que por um momento na Bíblia está citado que ele chama a mãe de mulher, ele com certeza foi um filho que honrou sua mãe, que honrou seu pai, que honrou as pessoas ao seu redor e que fazia de tudo para se reconciliar com aquele que é diferente dele, para manter a paz e a concórdia. Se irritava com as coisas erradas, quanto religião e quanto o jeito de seguir Deus. Quando aquele fazia errado, ele apontava, ele era de atitude. Os ensinamentos de Jesus são de firmeza, meu filho.
Mas a maior de todos os ensinamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, e paz na terra aos homens de boa vontade. Esses ensinamentos são aqueles que têm que ser guardados no coração de cada um, se querer ser cristão. Porque daquele cristão que é de boca, que é bom para cantar, que é bom para levar a rapadura debaixo do braço, e não praticar essa concórdia, amar o próximo, e o próximo também está nas outras religiões. Então, ele ensinou a amar, até mesmo o samaritano. Ele não curava o samaritano, ele não abraçava o leproso, ele não curava o cego. Tudo que ele fez não era por tolerância, era por respeito à humanidade. E o maior ensinamento que ele fez foi ensinar as pessoas a enxergar a divindade dentro de si mesmo. Esse é o caminho das casas de Deus, do reino de Deus, onde tem muitas moradas. E essas moradas são as diversidades das pessoas. Então, cada um deve levar para si que é na diversidade que Deus habita. Valorizar o ventre santo de Maria, o braço santo de José, a Sagrada Família, trarão de volta ao Pai Joaquim a força ao coração humano de caminhar com Jesus. Na pauta, obviamente, dos seus ensinamentos, vô. Se você reverenciar, não é adorar, reverenciar o ventre de Maria e o braço de José, você vai reverenciar o ventre de sua mãe e o braço do seu pai. Veja Deus dentro da sua casa. Percebe que Deus nasce dentro da sua casa todo dia. Até que seja casa de gente confusa. Deixa Deus nascer todo dia. Eu não sou cristão, eu sou budista. Deixa Buda nascer na sua vida todo dia, na hora que você vai fazer suas orações naquela madeira grande de abrir armário. Mas eu sigo outro, o elefante lá. Deixa ele nascer todos os dias. Reverencie o pai dele, a mãe dele, para que seja reverenciado a seu também. Tudo é um espelho, meu filho. Tudo é um espelho. Se você reverencia Maria, mas veja Maria, sua mãe, como se fosse a própria Maria. Graças a Deus. Cristão da boca para fora, disse o vô. Muito bom, muito bom. O senhor poderia dar mais exemplos do que é ser religioso da boca para fora? E como seria o correto, vô? Eu tô sem muita papa na língua. Não devia falar dessas coisas numa noite de Natal, mas vamos lá, meu filho. O que é ser cristão de boca? Cristão de boca é aquele que bota a roupa mais bonita que vai lá para a igreja, mas não pratica os ensinamentos. Cristão de boca é aquele que fala que é, mas não segue o ensinamento. Sabe aquele caso, eu vou falar, que está escrito, não desejar a mulher do próximo e nem o homem da próxima? Tem gente que vai lá na igreja e já está olhando no marido da mulher. E também é o contrário. Se é para não ser assim, não seja assim. Tem que ser, seguir os ensinamentos dele. Se você fala, eu tenho essa religião, não precisa seguir tudo o livro. Deixar de comer porco, deixar de comer animal de casco fendido, deixar de comer peixe de couro, isso é dos passados. Mas segue os ensinamentos de Jesus. Se você quer se dizer cristão, segue os ensinamentos do Cristo. Que senão você está sendo só um cristão de boca. Eu já vi caso, meu filho, de homem que dentro da igreja é um santo, até ministro de oração, sai de casa e trai a mulher. Esse é o certo, meu filho. Esse é o cristão de boca. Eu não quero cristão morno. Eu quero cristão verdadeiro. Senão nem se diga cristão. Louvado seja, graças a Deus. Quando se fala da situação em que o nosso planeta se encontra, os otimistas espiritualistas dizem é tempo de expurgo para poder vir algo melhor. Como, Pai Joaquim,
lê essa realidade pela qual passamos? Eu acho que sempre as pessoas têm que ser otimistas, filho. Os espiritualistas, né, falam de que é tempo de expurgo. Meu filho, isso até está sendo expurgada desde que ela começou. Já passaram muitas guerras, já passaram muitas pestes, já passaram muita praga, já teve dilúvio, já teve guerra, já teve morte. E eu posso dizer para você que é possível acreditar na vida, até no momento da guerra. E eu só sei, vocês estão passando por esse momento. Era esperado? É. Outros momentos de expurgo vão ser esperados? Vão. Aí você tem que pensar, vocês estão achando que vai vir algo melhor? Vai. Para cada perda, vai ter 3 nascimentos na hora certa. Para cada um que desencarnou. E aí eu posso falar para você, antes da pessoa nascer, ela já sabe como que ela vai desencarnar também. Então ela muitas vezes sabe, ela vai ser durante um momento de peste, vai ser num momento de guerra. A pessoa sabe. Você vai passar por um sofrimento para poder ter a limpeza do seu espírito. A pessoa sabe a data e a hora, antes de nascer. Depois tudo é apagado. Esse momento de expurgo, então tem que expurgar muito mais, meu filho. Eu vou falar uma verdade para você. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Tem muito mais gente boa desencarnando do que gente ruim. Porque a quantidade de gente ruim que ainda está fazendo estripulia neste mundo é muito grande. Não dá para vocês falar. Eu estou vendo que muita gente está falando, vai pular para a dimensão não sei das quantas. Meu filho, quantidade, só se for meia dúzia. Porque tem ainda muito mais gente ruim que tem que ser limpa, tem que ser renovada, tem que ser curada. A ruindade às vezes nasce com a ruindade ou então vai ficando ruim. Tem muito sentimento de egoísmo que tem que ser expurgado. Então os tempos de expurgo continuam, meu filho. Mas não pode falar assim, essa vida vai mudar agora da dimensão, que agora nós é superior, que, meu filho, não tem massa de gente ainda evoluída para poder fazer uma ascensão. Eu queria que tivesse, mas ainda não tem, porque os negativos estão presentes. Então, a função de cada um é ajudar os negativos a ser positivo. Aquele que precisa ser ajudado nas suas formas de conselho, de ajuda, né? Ajudar uma criança a ter juízo, ensinar aquele que está com problema de um vício a largar do vício, aquele que está fazendo errado a fazer o certo, aquele que não entende, não tem a divindade, para que ele entenda a divindade dentro dele. Se cada um fizer a sua parte, e eu não estou falando para espalhar o evangelho, não, filho. Se cada um valorizar o próximo, para o próximo se valorizar, já um pouquinho que você está fazendo para a pessoa se tornar um cidadão de bem, se preocupando com o próximo, e aquilo vai virando uma corrente de bem, até a raça toda, porque a raça é uma só, a raça humana é uma só. Então toda a raça está igual no seu crescimento espiritual e possível ascensão. Na graça de Deus. Os bons estão partindo, então. E as pessoas que vão permanecendo encarnadas é justamente para ir se expurgando. Meu padrasto que fala, não vou morrer cedo não, eu não tenho esse merecimento, né? Então quer dizer que a gente que ficou é da pior faixa que existe, vô? Como então ter autoestima fazendo parte do grupo que ficou? Não, meu filho. Quem passou por essa fase agora que foi embora, esses aí, como vocês falam, ganhando na loteria. Não vão ficar nesse vale de lágrimas pelos próximos tempos. Mas não estou falando que vocês são a pior raça que existiu, não, filho. Eu estou falando que vocês estão misturados no meio da pior raça. E vocês, como cristão, como religioso, como o que for de religião, se houver bondade no seu coração, vocês vão ter o trabalho mais difícil, que é regenerar esses outros. E quando não conseguir regenerar,
muitas vezes vocês podem padecer na mão deles. Você entendeu, meu filho? Não é que vocês são ruins, é que vocês são os bons misturados no meio dos ruins. E isso você sabe que uma laranja podre estraga as outras, né, meu filho? Tira as podres antes, trata ela, que às vezes até você salva ela. Mas vocês não são ruins, vocês são gente. Todo mundo é gente, com uma tendência a ser bom ou a tendência a ser ruim. A intenção é que os ensinamentos não seguem religião, seguem ensinamento dos mestres. A intenção é ajudar todo mundo e curar até aqueles que são tortos. Mas isso é cada um conforme sua evolução. Qual é, no caso? Sim, graças a Deus, tem toda a razão mesmo. Qual é a melhor forma, avô, de expurgar o egoísmo que a gente deixa fazer morada no nosso coração? Inclusive nesse tempo do advento, né? Como que é a maneira como o senhor se refere aí ao Natal. Só tem um jeito de você expulsar o egoísmo de dentro do seu coração. É se colocar na posição do próximo. Quando você se coloca na posição do próximo, você vai perceber que todos são iguais à visão de Deus. Porque se você, quando pensa só no seu umbigo, você passou por esse mundo sem precisar dos outros, sem ter uma convivência com os outros e muitas vezes se aproveitando dos outros. Mas quando você enxerga a divindade no irmão, que é isso que Jesus queria, aí você deixa de ser egoísmo. Não tem aquela história, tem muito rico, não estou generalizando, estou dando exemplo, viu, filho? Tem muito rico que ficou mais rico porque conheceu Jesus. Mas tem muito rico, tem muito pobre que conheceu Jesus e ensinou a dividir um pouquinho que ele tinha. Não é a condição que ele se encontra, mas o que traz evolução? Compartilhar, seja lá as suas riquezas, a sua comida, o seu carinho, ou guardar tudo para você. Essa é a diferença entre o egoísta e aquele que é mais caridoso. Boa. Na graça de Deus, sim. Vamos lá. É possível viver cada época, né, no caso, sua respectiva maturidade? Deixa eu explicar. Por exemplo, deixar a infantilidade para a criança, enquanto se é adulto. Meu filho, você me pergunta dessa. É sempre assim. A criança quer ser adulto, o adulto quer ser experiente, o experiente quer ser criança. Eu entendo que tem tantos espíritos encarnados que às vezes a criança já tem espírito de velho. E o adulto já tem espírito de velho. E às vezes o velho tem espírito de criança. Mas é próprio do ser humano a ansiedade de querer colocar a carroça na frente do boi. Querer sempre estar à frente. E nisso aí ele vai se perdendo, porque tem tempo de acertar e tempo de errar. Se você olhasse para o seu passado, meu filho, você ia dizer que tudo que você fez no passado estava de acordo com o que você faria hoje? Todas as suas decisões foram sábias? Tudo que você fez foi o certo? Ou acho que você ia passar uma borracha para corrigir algumas coisas que você fez? A sabedoria só chega com o tempo. Mas o grande defeito é o novinho, o cabritinho, achar que é sábio. E às vezes sabedoria não chega para muita gente até velha. Com serenidade, com Deus, você consegue passar pela cada fase da sua vida terrena sem carecer de ter essa ansiedade. Que a ansiedade e o medo também não é de Deus não, viu, filho? Na graça de Deus. O vô disse que o grande defeito muito bom, muito bom. É o cabritinho achar que é sábio. Muito bom. Como aconselhar aquelas pessoas, vô, no outro polo,
que estão tristes porque estão envelhecendo e gostariam de continuar jovens. O único jeito de ensinar a pessoa que está envelhecendo a envelhecer com saúde é se espelhar nas figuras das pessoas do passado que deixaram os seus legados, nos mestres, nos santos, todos os santos que foram exemplo, tanta gente caridosa, porque a pessoa que olha só para o seu passado e quer voltar a ser belo como era, o vício da juventude vai embora, meu filho. O que sobra são as qualidades. Você está preocupado porque está começando a cair, a cara está querendo chegar mais para baixo? Meu filho, é a vida, é assim. E você está evoluindo a cada dia. Se você está com medo de envelhecer, você está com medo de viver, porque a vida ela é completa até a hora do desencarne. E você tem que agradecer a cada minuto da existência, por estar sendo jovem, maduro, e quando chega na velhice, agradeça a Deus. Agradeça a Deus até pelas dores nos quartos, mas agradeça a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, louvado seja. Como manter então a serenidade quando nossa família é atingida e perdemos nossos entes queridos e temos a certeza que nada mais será como antes? Não será o caso de haver pessoas com um peso na própria cruz maior do que consegue carregar, justificando assim o sofrimento, a depressão, a fuga, corretamente? Ô filho, você me pergunta do peso que cada um pode carregar. Deus não vai dar a cruz maior do que cada um pode carregar. O problema é que parece que as pessoas hoje em dia estão tão apegada, que o maior medo do neto é que a avó morra. Mas a avó vai morrer. O neto também vai morrer. O pai vai morrer. Todo mundo vai morrer, meu filho. Mas todo mundo vai reencarnar. Todo mundo vai reviver. Vocês tudo estão conectados com as engrenagens do universo, meu filho. É tudo um ciclo, meu filho. Tudo nasce, vive, morre, renasce, vive, morre. Até o dia que chegar a ver a face de Deus. Quando a centelha divina que cada um há de se tornar, vai elevar e subindo de esfera em esfera, até enxergar. Essa é a face dessa divindade pai e mãe. Meu filho, as pessoas hoje em dia têm uma fraqueza muito grande de não querer reconhecer que a morte é a maior certeza da vida. Quem sou eu para falar nesse assunto num momento tão triste, né, meu filho? Tanta gente perdeu seus parentes. Mas, meu filho, esses mesmos que desencarnaram vão encarnar. Esses mesmos que vocês perderam vão voltar. Muitas vezes volta dentro da própria família. Aquela avó que você pode ter perdido pode nascer depois de você carregá-la no braço, como sua filha, como seu filho. Santifica tudo na vida, até mesmo as perdas, meu filho, porque tem um ganho espiritual em cima disso. Esse apego, querendo que tudo seja eterno, se fosse para ser eterno, as pessoas não nasciam com data de validade. E a doença na Terra é a data de validade. É um tempo. Antigamente o povo vivia mais. Depois passou a viver menos. Agora está vivendo mais, depois começa a viver menos. É os tempos, meu filho. Depende de tantos fatores, né, meu filho? Do que come, do que bebe, de como vive, na qualidade da vida dele. Mas se você pegar e achar que a morte do seu pai e da sua mãe é uma cruz muito grande que você pode carregar, e por conta disso você não consegue ter vida, meu filho, é a coisa mais certa. A perda das pessoas, todo mundo vai passar por isso.
E se você fica com aquele sentimento de depressão, feito o cachorro que cai da mudança, e não se sente para onde ir, saiba que você está dentro justamente dos planos de Deus. Você está vivo, filho? Eu vou te ensinar qual que é o grande segredo da vida. Muitas pessoas me perguntam, eu vou lhes responder. É viver intensamente cada segundo da sua vida. Agradecer pelo seu coração que está batendo. E às vezes você está passando por uma dificuldade, seja grato. Porque é o expurgo necessário e a limpeza da alma para que na próxima você não passe por essas dificuldades tão grandes. Seja grato e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças e graças e graças a Deus. Por tudo, meu filho. Mesmo que você não seja perfeito, no seio de Deus você é perfeito. Filho de Deus e perfeito. Eu tenho uma doença. Filho de Deus e perfeito. Se está passando por isso nessa vida, porque na próxima vai ser mais fácil. Vai ver que na outra algumas tripulias você pode ter feito. E muitas vezes foi isso mesmo. Então, meu filho, essa doença que vocês chamam de depressão, muitas vezes é uma dor tão grande que você vai alimentando, alimentando, alimentando. Muitos vão precisar da ajuda dos povos de remédio. Mas muitos, eu vou falar para você, a mesma mente que traz a tristeza é a mesma mente que pode trazer a esperança e a cura, viu, meu filho? Louvado seja. Na graça de Deus. Quando diz que alguém há de se tornar uma centelha divina, o que a gente deve entender, vô? Eu falo que cada um é uma centelha que há de voltar para Deus no dia da evolução de cada um. Vocês há de ser divinas, a arma divina. Ela vai voltar para onde ela veio, para as esferas mais divina e mais superior. Essa é a centelha divina. Porque eu vou falar, o seu corpo vai embora, tudo vai embora. Mas o espírito permanece. E o espírito é essa centelha divina. Você tem a centelha divina dentro de você. E isso vai voltar para o dono. E o dono é Deus que criou. O vô disse que a morte, se entendi bem, é a maior certeza da vida. Sabemos isso. E ainda assim, muitos de nós nos entregamos ao desespero. É culpa, vô, dos espíritos do mal que na hora da tristeza aproveitam para deixar a gente irritadiços e inconformados? Meu filho, vocês estão sempre querendo terceirizar a culpa, né? Quando vocês ficam nervosos, irritadíssimos, quando quebra as coisas, quando briga, quando entra em confusão, quando faz uma decisão errada, quando faz uma coisa errada. É a culpa do espírito. Eu vou falar uma coisa, a culpa é do encarnado. Quando você faz alguma coisa errada porque o seu mental não tá bom, você vai abrir seus flancos para a espiritualidade negativa se aproximar de você. Porque se você está fixo com Deus, se você está firme em Deus, se você está firme na fé, se você está com os guias de luz, se você está uma pessoa plena, perfeita, se você está na lei, não há de negatividade querer atrapalhar você. Seria uma possessão, mas que justiça seria essa de Deus que permitiria você ser atacado por espírito imundo? Se você anda na lei e na lei de Deus, que é na lei do amor, então você não me bote culpa nos espíritos que tá deixando você irritadiço, mas é você que fica irritadiço e deixa os espíritos encostar. Essa coisa de falar assim, eu estou assim por causa do guia, você está assim porque o guia encosta, estou falando o guia que não guia, né, viu? Aquele guia que não guia, que encosta no você, é porque você está na frequência negativa. Se você estiver na frequência positiva, nada encosta no você. Graças a Deus. Ô vô, dá um exemplo pra gente
de viver intensamente cada minuto da vida? Seria, no caso, andar na energia de Ansan? Epa, rê! Em ação! Seria isso? Se eu falar para você que viver a vida intensamente é viver na energia de Yansan, aí eu vou estar falando para você, eu dar um exemplo só para quem é do santo, né, meu filho? Só para quem entende da Umbanda, para quem entende dos candomblé, para quem entende de orixá. Viver intensamente cada momento dessa vida é independente da fé. É fazer as coisas com bom gosto. É fazer as coisas com boa vontade. Não é para fazer as doideiras. É viver com abundância. E abundância não significa dinheiro, significa ter as pessoas amadas do teu lado. Aqueles que não são amados, você faça ser amado. Faça o ser mesmo ser um instrumento de amor. Isso é viver intensamente. É quanto ter mais gente formando uma rede do bem e espalhar esse bem. Viver intensamente não significa sair feito doido pela rua e caindo no festejo. Viver intensamente significa compartilhar a abundância de Deus que é presente em cada um com as outras pessoas. Isso independente de religião. A vida, meu filho, tem que ser festejada e agradecida. Na graça de Deus, louvado seja. Outra pergunta aqui, o pai Joaquim. Tem gente que nunca foi tão agressiva, mostrando algo até, né, como dizem alguns, de animalidade agora, né, no caso, justamente pelo confinamento e tudo. E por poder também atacar por trás do computador, né? Falando de longe, o que nunca teria coragem de dizer pessoalmente, né? Dando vazão ali para excessos, talvez. A que se deve isso, pai Joaquim? E como agir, claro, quem recebe a ofensa? Né? Porque quem dá já está destilando, né, ali o veneno. E quem, no caso, vamos dizer que alguém esteja ouvindo, como essa pessoa pode ajudar, né? Se é amigo de um ou de outro, se é amigo daquele que destila o veneno ou se é aquele que é o destinatário desse veneno. Você está me dizendo que nunca teve gente tão agressiva, né? Mas também vocês nunca tiveram tanta tecnologia. Antigamente, essa história de caixinha preta que vocês conversam aqui, não tinha. Não tinha como xingar. Se você estava na tua casa que você estava, no máximo que podia fazer é xingar o vizinho. Hoje, meu filho, eu vou falar para você. Pensa que o povo é santo? É a capa do cordeiro. Quando a pessoa está escondida atrás dessas caixinhas que vocês usam, a pessoa fala o que ela quer falar. Hoje em dia ninguém quer escutar, não é mais um diálogo. Porque você fala, você escuta, você fala, você escuta. Hoje em dia é assim, nessa terra aqui. Eu falo, e se você não segue o que eu estou falando, eu te odeio. Aí se eu te odeio, eu me livro de você e não falo mais com você. A maquininha ajuda. Você não precisa mais encarar a pessoa. Em tempo de confinamento, que muitos de vocês passaram, era hora de ficar nervoso porque está confinado? Mas não é hora de ter mais respeito ainda pela situação, orar todos os dias a Deus para que melhore, tentar entender o próximo em vez de ficar atacando? Vocês entram em guerra um com o outro por causa da ideologia dele, fica xingando uns aos outros. Foi isso que Jesus ensinou? É a capa do cordeiro, meu filho. É a hipocrisia. A pessoa se fazer de santa porque quando está na frente, ela é santa. Quando está atrás da maquininha, às vezes até muda de nome para poder sortar os impropérios. Meu filho, só tem uma coisa que vai melhorar isso: a evolução e o reconhecimento de hipocrisia que muitos têm em si mesmo e falar, eu estou errado e eu não posso ser assim. Graças a Deus. Ô vô,
Quando um ofende o outro na Terra, né? Vocês, entre os guias espirituais, experimentam algum tipo de mal-estar e pedem perdão? Por exemplo, é, o preto velho daquele que ofendeu pede perdão para o caboclo daquele que foi ofendido? Ou como é que funciona? Cada um tem sua divindade. Não tem aquele cumprimento oriental que vocês falam, o Deus que habita dentro de mim, saúde o Deus que está dentro do ser. Quando vocês dois brigam, cadê a divindade? Para que banda foi? Para que banda foi? Nós, na espiritualidade, quando você faz, nós se frustra de ver você fazendo erro. Eu não vou pedir desculpa para o caboclo de você se o meu cavalo fizer uma coisa errada. Vocês têm que se acertar nessa terra. Nós somos o guia de cada um. E nós entendemos também as fraquezas. Mas os exageros nós puxamos as orelhas. Por isso que eu falo para você, meu filho. A função do médio, primeiro, é servir a sociedade. É ajudar o próximo. Muitas vezes o médio se destrambelha na sua vida pessoal. E nós tentamos botar ele no prumo. Mas nós puxa a orelha do médio e não pede desculpa para o guia do outro. Porque nós sabemos da fraqueza de vocês. Nós sabemos. Ele sabe do cavalo que ele está cavalgando e eu sei do cavalo que eu estou cavalgando. Quando vocês fazem as estripulias, consciência, muitas vezes, é colocada por nós mesmos. Senão você vai aprender a ter consciência conforme a experiência da vida. E aí você vai aprender a enxergar a divindade no você no dia que você se reconciliar com seu irmão. Todos vão sair melhor dessa experiência do confinamento, vô? Ou só aqueles que ficarem orando e vigiando? Todos vão sair da experiência. Uns com mais sabedoria, outros com menos sabedoria. Muitos ficaram orando e vigiando e se destrambelharam. Muitos não orou e vigiou, mas ficou com a cabeça firme, porque cada um é de um jeito. A pessoa, quando está focada em alguma coisa, ela muitas vezes não se destrambelha, filho. Se ela quer aquele negócio lá, ela tem o objetivo daquilo ali, e é firme, e ela tem fé, ela não vai ser melhor que a outra. Cada um sabe qual é o meio e qual é o fim para poder chegar no resultado. Eu digo para você, os meios justificam os fins, sim, mas muitas vezes, cada um é de um jeito, filho. Cada um é de um jeito. Vai ter gente que vai sair bem depois disso e vai ter gente que não vai sair tão bem. Mas a grande experiência de ter passado por isso, por ver que o mundo é muito frágil, todos vão ter. Por fim, você me pediu um caos, filho. Eu vou te dar um caos porque nós estamos falando do tempo de Natal. Então eu vou falar dos magos, dos reis magos. Por que você acha que tem que ser mago rei? Por quê, né, meu filho? Porque deu ouro, porque deu mirra, porque deu incenso? Isso era caro. Era mago do Oriente. Por que hoje cada um tem uma cor? Ou no Oriente tem preto, ou no Oriente tem só zóio rasgado e tem os barbudos zóio azul. Meu filho, os nomes que foi dado nos magos que visitaram o menino, cada um deles representa um lugar da terra, meu filho. Um representa a África, terra da Rainha de Sabá, do Egito. Outro representa os europeus do zóio azul. Outro representa o orientar. Na época devia ser os persas, mas todo o povo do Oriente. Isso para falar que na época de Jesus era todo o mundo conhecido que vinha reconhecer o nascimento de um grande rei. É uma forma que vocês têm de enxergar a divindade dele. Esse leãozinho de Judá, meu filho, ia crescer e ia fazer a diferença no mundo. Só que ele ia ser de manso e humilde de coração, esse leãozinho. E o grande ensinamento que ele passou é que cada um seja de manso e humilde de coração. Passa a ser como esse leãozinho, que você vai ver que a sua vida vai melhorar bastante
E os reis magos, que representam todo mundo no mundo, vão reconhecer no ser o que reconhecer nele. O que eu quero dizer com isso? Que todos os povos que estão por volta de você, as pessoas mais diferentes que seja, vai reconhecer que o ser é divino e está praticando a divindade dentro de você. Quais seriam, graças a Deus, graças a Deus, quais seriam, essa aqui é a última pergunta, hein? Atenção. Não, talvez eu coloque outra aí, que é interessante para essa época do ano. Mas essa daqui é a seguinte: quais seriam as suas palavras finais para o encontro de hoje? E relembre a gente o que o Senhor sempre diz. Jesus andou por alguns lugares, mas não andou por outros. Louvado seja. Você me pergunta qual a minha consideração final para essa data, né, meu filho? Eu queria que você estivesse em casa, realmente amando uns aos outros. Não é porque não pode festejar lá fora, senão você estava no samba. Nada contra o samba, viu, meu filho? É só falar que eu sei que vocês gostam. Só que acontece o seguinte, tem muita mais gente que gosta mais do samba, da festa, do estouro do fogo, do que de pensar no Jesus e no nascimento dele. Mas se não quer pensar no Jesus e no nascimento dele, pensa, meu filho, que todos os 6 são Jesus. Cada mãe tem que enxergar no filho a divindade de Jesus. Cada filho tem que enxergar na mãe a divindade de Maria. Cada pai enxergar em seus filhos também a divindade e cada filho enxergar a força que esse São José teve. E os irmãos é como os irmãos de Jesus, que é as igrejas. Enfim, essas igrejas é muito confusa, porque é mais que certo que Jesus teve irmão. Mas vocês querem que seja além de unigênito ser sozinho, assim como Jesus amava seus irmãos. Eu sei que não está escrito na Bíblia. Você tem que ser inteligente para saber disso. Na situação da época, ninguém segurava um filho só, não. Todo mundo botava mais filho no mundo para ajudar no sustento da casa. Mas isso é uma prosa para outra hora. Os irmãos têm que enxergar a divindade um dentro do outro. Não pode mais haver essa contenda. Um não gostar do outro por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Às vezes por causa de um rabo de saia. Esse confinamento que vocês estão tendo hoje é para olhar nos olhos de um no outro e falar um Feliz Natal. Que esse Natal seja o nascimento de um espírito de concórdia, de paz, de amor, de boa vontade, de união entre nós. Porque cada casinha é um pedacinho do universo. A casa dos 6 é o universo. Deixa o seu pai e sua mãe ser seu sol e sua lua. E eu sei que vai em volta dessas divindades, que são seu pai e sua lua, seu pai e seu sol, sua mãe e sua lua, você vai orbitar em volta dele para aprender o que é harmonia. Ah, mas na minha casa não tem harmonia, aprenda a ter. Ah, meu filho é errado, você devia ter cuidado melhor. Ah, minha mãe é errada, você tem que respeitar ela também. Você tem que honrar a mãe e honrar o pai. Então é só aquele que não tem inteligência que não se reconcilia. Você quer ser aceito no céu para ver a festa da espiritualidade nos dias santificados? Reconcilia-te primeiro com o seu próximo, com a sua família, com tudo que você tem no início do núcleo da tua família. Aí depois disso, quando começar a habitar um irmão chamado amor dentro da sua casa, você começa a passar isso para os outros. Aí isso vai se tornar uma rede de amor, de entendimento, não de tolerância, mas de respeito. Aí você vai ver que belezura que vai ser a vida. Nessa noite de Natal, eu desejo que esse confinamento que você teve seja
de agora para frente e doravante sempre. O reconhecimento da divindade de cada um dentro de sua casa. E saber que está todo mundo nessa vida só por um momento passageiro. E que tudo há de melhorar. Eu deixo minha paz, minha felicitação por essa data de natalício. E que todas as casas tenham paz, concórdia, amor e esperança. E que tudo vai melhorar. Ei, Pai Joaquim, graças a Deus. Pai Joaquim, no céu tem pão? Aí eu te pergunto, no céu tem boca? No céu tem barriga? Vocês estão vivos do lado daí e vivem da comida. Nós está vivo do lado de cá. Eu sei que você está falando céu, mas é a espiritualidade que você se refere. Nós não tem mais boca, nós não tem mais barriga. Se for da vontade da espiritualidade, ela pode plasmar o alimento que for, uma fruta, o que for. Se ele quiser plasmar, ele vai plasmar. Mas o pão mesmo é mais do que pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, né, meu filho? Eu já me alimentei muito de pão quando eu estava na carne. Hoje eu me alimento muito do Espírito e da palavra de Deus, que aquilo é o que me alimenta e é o que o meu alento. Esse pão que você fala, não tem. Mas se quiser fazer, nós conseguimos materializar e falar, vamos fazer uma ceia. Mas não tem isso, filho. Quando você já não tiver mais necessidade de manter a sua existência através do alimento, do carbono que vocês falam, né? De precisar colocar comida para dentro de você vai precisar perceber que a vida, ela se sustenta em outros meios. Porque o corpo, quando é sutil, ele já não precisa mais disso. Então, no céu, filho, não tem, mas podia ter. Mas se for para ter, que fosse um daqueles com frutinha, que é isso que vocês comem, que é aquele que eu tenho um carinho especial por aquele lá. Eu vou falar para você. Quando você faz uma comida e oferece para uma entidade, nós não vai comer a comida. Nós vai aceitar o seu esforço, a sua boa vontade. É como eu faço com o meu cafezinho. Todos aqueles que me oferecem um cafezinho, eu estou falando, olha só, ele lembrou de mim de manhã na hora de tomar o dele, comungou com o meu. É por isso que é um carinho de lembrança. É a vela que não se acende. Não carece de acender vela, pensando que nós não temos luz. Você quer colocar? Quando você acende a vela, o primeiro que se ilumina é você, não é? Quando você faz um café para você e oferece para o preto velho, o primeiro que bebe com você é a espiritualidade. E a mesma coisa é o pão. Quando vocês fazem uma oferenda, faz um pão, pode ver que o preto velho gosta de ser oferendado com pão. Porque sabe que é a sua boa vontade sendo colocado. E se colocar aquelas frutinhas, eu mesmo gosto muito. Mas não é porque eu vou comer. É porque você está colocando um carinho e um mimo para ficar mais bonito. E você está compartilhando com nós o que você compartilha com os seus iguais. Vô, a pergunta no céu tem pão, no caso, né? É se referindo, vô, quanto a se aqueles que na terra morrem de fome, abandonados, no outro lado, né, ao chegar do outro lado, encontram o consolo do cuidado, que na terra a estas almas não fomos generosos o suficiente para dar, né, no caso para dispensar. No céu tem pão, vô? É uma pergunta mais assim no sentido de serão finalmente cuidados, né? Receberão estes cuidados aqueles que aqui morreram por diversas razões, mas no abandono e na solidão? Você me pergunta nisso? Se no céu tem pão por causa daqueles que passaram pela dificuldade? Tem. Tem. Esse pão tem. Esse pão tem.
Então tem pão, tem o leite, tem cobertor. Tudo aquilo que você passou de dificuldade é compensado quando você chega lá. É compensado. Mas claro que você sabe que as necessidades daqui não são as necessidades da espiritualidade. Quando você chega do lado da espiritualidade, tudo é substituído. Se hoje o que te salva é comer o pão e beber água, na espiritualidade são outras coisas que vão compensar. Deus é o maior alimento de todos na espiritualidade. É o maior pão. É por isso que fala que o corpo de Jesus é o pão. Essa divindade é o pão. Na espiritualidade, quando você chegar, então já vamos ser mais cristão que hoje é dia de Cristo. Você vai encontrar o pão e o vinho. Quando chegar na espiritualidade, que é aquilo que vai dar o refresco para sua alma que veio com dificuldade dessa terra. É por isso que, se for para ter pão, que seja igual esses pão mimado que vocês fazem. Filho, com Deus me vim, com Deus me vou. Deixo com vocês uma noite de paz e esperança. Como a própria oração fala, todas as dores se acalmarão. Então as dores vão se acalmar, filho. Tudo vai chegar no seu momento certo, no equilíbrio. E que está chegando já a regeneração e que venha a regeneração. Na graça de Deus. Louvado seja. Muito obrigado, Pai Joaquim, por todas estas explicações e por esse trabalho novamente com o Senhor. Que todas as perdas sejam compensadas, todas as lágrimas sejam secadas. Um bom Natal para todos vocês. Boas festas. Abraço. No céu tem pão, vô? Tem. Esse pão tem. Esse pão tem. Então tem pão, tem o leite, tem cobertor. Eu ia falar mais uma coisa e eu não falei. Falei tanto de hipocrisia, né? Então eu vou falar mais uma coisa. O Jesus andava com o samaritano, Jesus curava no dia que era ilícito, Jesus andava foi crucificado no meio de 2 ladrões. Jesus andava entre os ricos e os pobres, entre os leprosos, mas Jesus nunca andou entre os hipócritas. Seja sempre verdadeiro.